Hebreus capítulo 5, diz assim, versículos 7 ao 9. Reflexo de pergunta. Hebreus 5, do 7 ao 9. Está ali no projetor. Diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu só quero frisar uma parte que fala ali, que embora sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Vamos orar mais um pouco? Amém? Deus, obrigado, Senhor, meu Deus, pela Tua palavra. E oramos que nesse momento o Senhor possa falar conosco, continuar a falar conosco. O Senhor já falou conosco por meio dos louvores, por meio das crianças, por meio do testemunho. E cremos que o Senhor também fala por meio da Tua palavra. Oramos para que o Senhor possa nos ativar, tocar nos nossos corações. Possamos entender algumas coisas, Pai. Abrir os nossos olhos para aquilo que muitas vezes nós estamos vendo. Meu Deus, e sair daqui, meu Deus, com luz no nosso coração. Meu Deus, essa luz, meu Deus, que ilumina o nosso caminhar. Meu Deus, e que nos livra, meu Deus, de tropeçar em pedras que tem nos nossos caminhos. Possamos prosseguir, meu Deus, a combater o bom combate. Meu Deus, queremos continuar a perseverar, ser constante naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Por favor, Senhor, fala conosco, que não seja um tempo perdido aqui, meu Deus, com o corpo aqui, mas o coração lá fora, mas possamos estar totalmente atentos, meu Deus, para a Tua palavra, atentos também pelo Teu Espírito, Senhor, meu Deus, para que o Senhor também pode falar, meu Deus, por meio da Tua palavra, sim, mas por meio de impressões, por meio de pessoas, por meio de coisas. Fala conosco, Pai. No nome de Jesus oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Uma coisa que me chama a atenção é que Jesus aprendeu a obediência pelo sofrimento. Uma coisa que eu vejo hoje em dia é que nós não sabemos sofrer. Não é verdade? Nós entendemos que muitas vezes o sofrimento da nossa vida, a gente não entende os processos da nossa vida. E quando a gente sofre, tem um irmão lá que julga, né, que está em pecado, está no caminho errado, por estar sofrendo algumas coisas. Sendo que eu entendo que a Bíblia diz que existe dois tipos de sofrimento, amém? O sofrimento por obediência e o sofrimento por desobediência, né? Então, nós escolhemos qual sofrimento nós vamos entrar, porque é necessário a gente sofrer algumas coisas. Porque tem um problema aqui que eu vejo, você vê que a gente não consegue sofrer. Não sei se você reparou, hoje em dia as pessoas, elas se machucam muito fácil, não é verdade? A gente não falou lá, uns dias atrás, sobre nós não tolerarmos algumas coisas. Não tolerar não é no sentido de ser intolerante, como é que fala? Aquele cara que somente condena os outros, intolerante, não é isso. Mas é no sentido que nós vemos alguém indo para um precipício, a gente precisa, como irmãos em Cristo, falar assim: irmãos, na palavra de Deus, sabe, ensina isso, cuidado, irmão, cuidado. Mas se a gente fala isso, às vezes o irmão se ofende, não é verdade? Então hoje a gente não pode falar um para o outro, a gente não pode falar o que a gente acha, o que a gente está vendo, porque o irmão vai se sentir ofendido. Sendo que corpo de Cristo, e a Bíblia fala que na igreja primitiva, eles exortavam uns aos outros. Amém? Vocês podem me exortar também, eu estou aberto também. Amém? A gente precisa ter essa liberdade de exortar uns aos outros e não se ofender. Amém? Porque às vezes eu não enxergo coisas que você está enxergando, mas também às vezes você não está vendo algumas coisas que nós estamos enxergando. É por isso que nós precisamos, o corpo de Cristo são pessoas ligadas uns aos outros, exortando uns aos outros. Amém? Provérbios 18, se eu não me engano, diz: aquele que se isola, ele se levanta contra a própria sabedoria de Deus. Sabe quando a gente começa a ir para um caminho onde eu só ouço Deus, eu não ouço mais nenhuma pessoa. Amém? Eu só ouço Deus, espera aí. E o corpo de Cristo? É por isso que muitas vezes daí a gente começa a sofrer.
Eu queria aqui ler algumas passagens para que a gente possa entender algumas coisas, que a gente tem Deus na nossa vida e esse Deus, Ele guarda a nossa vida, amém? Lá em Salmos 91, todo mundo conhece, às vezes a gente vê pessoas, até mesmo antigamente, eu lembro que antigamente a gente tinha esse costume de deixar a Bíblia aberta quando a gente ia viajar, ou deixar a Bíblia aberta quando a gente ficava lá em casa, e era nesse famoso Salmo 91, ou Salmo 23. Quando era para viagem, era Salmo 23, que tinha que ficar aberto lá, né? Mas a Bíblia aberta não adianta nada, a gente precisa conhecer e praticar. E lá em Salmo 91 fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Não é aquele que visita, é aquele que habita. Ele mora na presença de Deus. Ele mora na presença. Ele habita naquele lugar. Ele não fica saindo da presença de Deus. Ele sempre está na presença de Deus. E aquele que habita nesse lugar em Deus, sabe? Quantos que cairão de um lado? 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, ou 10, não sei quantos à sua esquerda, alguma coisa assim. Está ali na Bíblia, tá? E você não será atingido. Ou seja, existe um lugar em Deus de proteção. Amém? Quantos creem nisso? Existe um lugar onde o maligno não nos toca. Está lá em 1 João 5 também. Existe esse lugar de proteção. Lá em Números 23, a gente falou de Balaão também uns dias atrás. E Balaão, você vê que Balaque chamou, Balaão, vem cá, amaldiçoa esse povo que está vindo, o povo de Israel, está vencendo todos os inimigos, e agora está vindo contra nós, moabitas. Faz alguma coisa, amaldiçoa eles, né, porque eles estão vindo como um boi selvagem, né, e quebrando tudo pela frente. E Balaque estava com medo, e Balaão fala que como que ele pode amaldiçoar aquele a quem Deus não amaldiçoa? Não há encantamento contra o povo de Israel. Não há encantamento que caia sobre o povo de Deus, amém? Então, é o segundo versículo só que nós estamos lendo, entendendo que existe um lugar de proteção em Deus, amém? E eu preciso estar convicto disso, porque se eu tenho convicção disso, eu entendo que, sabe, eu não tenho medo das coisas que acontecem no mundo, eu não tenho medo da Coreia do Norte, eu não tenho medo da bala perdida lá no Brasil, eu não tenho medo dos terremotos aqui do Japão, eu não tenho medo porque existe um lugar de proteção em Deus, amém? Mas eu preciso estar em Deus, amém? Senão nós não estamos nesse lugar. Lá em Jó, capítulo 1, versículo 10, o próprio diabo, ele reconhece isso, que existe uma proteção para os filhos de Deus. O diabo, ele se apresenta diante de Deus, querendo uma permissão de Deus para tocar na vida de Jó. Até nisso, o diabo, ele precisa de permissão. Entende? Às vezes a gente coloca tanto culpa no diabo. O diabo não tem culpa nenhuma, não. Fala para a pessoa do seu lado, o diabo não tem culpa nenhuma. Coitado do diabo. Brincadeira, né? O diabo é um... né? Mas sempre é culpa dele, né? Sempre é culpa dele. Gente, a culpa é nossa. Porque para o diabo ter acesso na nossa vida, tem que ter permissão de Deus também. Ou tem que ter, às vezes, brecha na nossa vida. Esse a gente vai falar mais para frente, né? Mas lá, porventura, não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e seu gado está aumentando na terra. Você vê que existe uma cerca também sobre a vida de Jó. Entende? Existe um lugar de proteção onde Deus, ele guarda o seu povo e o maligno não pode nos tocar. Amém? Até aqui tudo bem? Você é guardado por Deus se você estiver em Deus. Nós não temos o que temer se estivermos em Deus. Em Zacarias, capítulo 2, versículo 5, diz assim também: eu, Senhor, oporei um muro de fogo ao redor do meu povo. Um muro de fogo, né? E a gente entende que fogo, gente, fogo, quem quiser tentar entrar, vai ser queimado. Não vai conseguir entrar, vai ser dissipado. Então, existe um muro de fogo também ao nosso redor, que o próprio Deus coloca ao nosso redor. Amém? Quantos creem nisso? Glória a Deus. Então, existe um lugar de proteção, né? Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, também fala que o diabo, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, mais uma vez, ele não está pertinho da gente, ele está ao nosso derredor. Porque lá em Salmos, ao nosso redor está quem?
Estão os anjos de Deus ao nosso redor. Eu não tenho a referência aqui. Se algum teólogo de plantão está aí e sabe de cabeça, por favor, tenha liberdade para falar para toda a igreja, tá? Mas está na Bíblia, os anjos de Deus acampam ao nosso redor. Amém? Gente, baseado em tudo isso, a gente pode descansar em Deus, porque a gente tem um lugar de proteção em Deus, um lugar onde o maligno não pode nos tocar. Mas só que o problema é que lá em Efésios capítulo 4, versículo 27, diz assim: não deis lugar ao diabo, né? Não deis lugar a ele, porque ele sim está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas só que eu quero frisar primeiro essa parte. Em Deus nós temos proteção. Salmos 34, 7. Aleluia. Né? Procurou na concordância e eu fui aqui nela. Ó, coração. Aí já está vendo? Revelação e tá ali, ó, glória a Deus, olha. É isso aí, é um ajudando o outro, né? É um edificando o outro. Um tem salmo, outro tem palavra, e a gente assim funciona como o corpo de Cristo. Amém? É um lugar de proteção em Deus. Mas mesmo, às vezes nós estamos com Deus, lá no culto de Ramamato, semana passada, nós falamos sobre José. José era um homem que Deus estava com ele. E se Deus estava com ele, havia proteção sobre a vida dele. O faraó, todo o povo reconhecia: Deus está com ele, Deus está com ele. E se Deus está conosco, há essa proteção sobre nossa vida. Mas José, mesmo com Deus, ele passa por algum sofrimento. E aí que muitas vezes a gente não entende. Por que ele foi preso? Por que ele foi enganado? Por que ele foi traído? O que ele tem de errado? Eu acho que ele está em pecado. Eu acho que ele errou em algum lugar e agora ele está sofrendo. Né? Os religiosos muitas vezes começam a condenar os outros, a acusar os outros pelo sofrimento que algum outro está passando. E quem aqui já sofreu na vida? Amém? Todos nós, né? Aliás, eu creio que todos nós, mas só 10 pessoas sofreram aqui. Amém? Só 10 pessoas. Mas se você não sofreu ainda, aguarde, não adianta nem amarrar. Vai ter um momento que vai vir o dia mal sobre nossas vidas. Mas é por isso que a gente precisa estar revestido de Deus para suportar o dia mal. Amém? Então, José, ele é preso, ele passa por dias difíceis. Mas mesmo naquele momento de sofrimento, lá na prisão, que maravilha, a gente encontra ali na palavra: Deus estava com ele na prisão de novo. Tem essa referência, com essas palavras: Deus estava com ele na prisão. E mais uma vez, ele teve sonho, e ele revelou: a interpretação pertence a Deus. Ele revela, ele fala ali para aquele copeiro lá: olha, quando você voltar lá para Faraó, se lembra de mim, não se esquece de mim, por favor, eu estou aqui injustiçado, se lembra de mim. E esse copeiro se esquece de José. Ele fica lá durante mais 2 anos na prisão, e ele sofrendo na prisão, e diz que quando Faraó ele tem um sonho, o copeiro ele lembra: olha, eu lembro de um homem que teve um sonho, e por isso que eu estou aqui hoje, porque ele revelou um sonho. E aí chama lá José, faz a barba de José, né, dá um banho em José, e ele entra lá, e mais uma vez ele reconhece, né, quem interpreta sonhos é Deus, tudo é dele, tudo é Deus. Amém? Interessante que depois, no final, os irmãos que o traíram, eles vão até José de novo, né, não reconhece que José está governando todas as coisas ali. E José ele chora, José ele sente aquela dor no coração, ao ponto dele chorar tanto que as pessoas começam a ouvir. Ele foi traído, mas ele estava com Deus. Ele estava sofrendo, mas ele estava em Deus. É interessante que ele fala depois para os irmãos: não foi vocês que me enviaram para cá, foi Deus que me enviou para cá. Ele entendeu que Deus em tudo tinha algo a ensinar, e ele não murmurava, ele entendia os processos, né? Porque Deus ele revela sonhos, mas ele não revela esses processos que a gente passa, para a gente chegar naquele lugar, para a gente estar pronto para exercer o governo em Deus. Amém? Porque se José ali, por mais que ele tinha 17 anos, fosse já levado para o governo, talvez ele poderia fazer algumas coisas erradas, mas ele teve todo um processo de quebrantamento, um processo para poder amadurecer, para chegar no governo. Amém? E
nesse processo, muitas vezes a gente não entende o sofrimento, né? Porque você vê que hoje em dia, tudo, o sistema do mundo, ele nos ensina a não sofrer, não é verdade? Né? Tudo é mais cômodo, né? Hoje, a gente, eu lembro que antigamente, aqui, Fabiana aqui, a gente ia para a igreja, era sol, às vezes era chuva, às vezes era no frio. Como que a gente ia? A gente ia de bike, de roller, né? De patins, né? E a gente morava ali longe, gente. Amém? E aí a gente tira carro. Hoje todo mundo tem carta praticamente, né? E vir para a igreja de bicicleta. Alguém já pensou em vir na igreja de bicicleta caso não tenha carro? Ah não, tá muito frio, eu não posso sofrer, né? Você vê que o que a gente hoje tem aprendido, por exemplo, hoje a gente compra tudo pela internet, né? Antigamente, se fosse para fazer compra, eu lembro, eu tinha que ir de bicicletinha com a minha mãe, com meus irmãos, tudo, e colocar todas as comidas lá na cesta e ir empurrando, ou até mesmo no braço, carregando. E hoje não, hoje a gente tem a internet, tem Amazon, tem não sei o que, tudo, a gente só pede, aperta o botão que chega tudo em casa, né? Tudo para o nosso cômodo, né? Tudo é para o nosso comodismo, e a gente desaprendeu a sofrer, né? E eu fiquei, sabe, muito constrangido ao ler um livro. Eu estou na metade desse livro que chama O Livro dos Mártires, né? E esse livro, ele conta a história de várias pessoas anônimas, mas várias pessoas também muito conhecidas, né, que pagaram preço pelo Evangelho. Né? Um deles que eu li foi do John Wycliffe, assim, não sei se fala assim, né? Ele que traduziu a Bíblia para o inglês. E naquele tempo havia uma perseguição muito forte, ao ponto de ter torturas para aqueles que se levantassem contra o Papa, se levantassem contra, porque a Bíblia só tinha acesso para alguns. E ele começou, não, a Bíblia é para todos, e na Bíblia não está escrito essas coisas que eles estão vivendo. E eles começam a estudar a Bíblia, começam a estudar as Escrituras, e começam a entender, peraí, não é bem assim, né? E aí ele começa a sofrer perseguições. E muitos deles, não sei se foi esse, mas vários deles foram levados à fogueira, outros foram cerrados no meio, outros foram, sabe, alguns deles eram torturados aos poucos para renunciar a Cristo. Como assim? Cortava um dedo. Você vai renunciar a Cristo? Não. Cortava outro dedo. Você vai renunciar a Cristo? Não. Eu vou cortar outro dedo. E por aí vai. Não vai renunciar a Cristo? Então tá, vou arrancar seus olhos agora, né? Não vai renunciar a Cristo? Eu vou cortar agora a sua mão. E por aí vai, até que ele se martirizava, se entregava por amor a Cristo e morria. E o sangue dele clama até hoje. Pessoas que se entregaram por amor a Cristo, né, que me constrangem, né? Por exemplo, João Ferreira de Almeida, que é o tradutor da nossa Bíblia que a gente tem em mãos, aos 16 anos, ele começa a se dedicar a conhecer a palavra de Deus e a traduzir a Bíblia para o português. 16 anos, gente. 16 anos lançado em missões e em simplesmente querer conhecer a Deus e servir a Deus. E hoje a gente vê pessoas com 16 anos, o que faz? Está no game. Não tem propósito nenhum. A gente não está entendendo o Evangelho. Entende? A gente é muito cômodo, tudo é fácil, né? Para a gente ter a Bíblia hoje em mãos, gente, muito sangue foi derramado. Para a gente ter a Bíblia em mãos hoje, pessoas dedicaram a vida toda para poder traduzir ela, né, do grego para o português, né, do hebraico para o português, e assim vai. Né? E hoje a gente não pode sofrer. Né? A gente hoje não pode sofrer um friozinho para fazer uma visita. Né? A gente não pode ficar sem comer para jejuar por alguém. Né? A gente não pode, né, caminhar um pouquinho mais a segunda milha para poder servir alguém. Não é porque, não, peraí, eu preciso ver eu primeiro, eu não posso sofrer. Sendo que aquele que quiser seguir a Cristo tem que tomar a sua cruz e o seguir. Né? Sofrer por obediência é maravilhoso. Amém? Porque Deus está conosco. E sempre nesses momentos de sofrimento, Deus, a gente tem experiências com Deus. Sabe, onde a gente vê a fidelidade dEle, mas se a gente permanecer em Deus. Amém? Então, eu quero dizer para vocês, para todos nós, que se a gente estiver em Deus, não entenda que você não vai passar por sofrimento, porque o Evangelho é renúncia.
A vida cristã é uma renúncia. Eu preciso renunciar a algo. E desde quando, talvez, você não sofre por amor ao Evangelho? A gente não consegue, por amor ao Evangelho, nem desligar o celular, né? A gente não consegue nem apagar um aplicativo que muitas vezes está prendendo a gente em coisas, né? Eu acho que eu compartilhei na página da Missão Apoio ali no Facebook, né, de uma frase que eu li ali daquele livro, Por que Tarde do Pleno Avivamento? Fala assim, como que vocês querem derrubar fortalezas, sendo que vocês não têm nem força para desligar a televisão? Entende? A gente quer fazer um monte de coisa para Deus, mas a gente não consegue fazer o simples, que é renunciar por amor a Deus. Entende? A gente não consegue renunciar coisas por amor a Deus. Tem gente, durante a história, que renunciaram toda a sua vida por amor a Cristo. Se está atrapalhando isso, por que você não renuncia por amor a Cristo? Amém? Eu não lembro a passagem, não sei se eu anotei aqui. Deixa eu ver. Lá em Mateus 18. Abre lá comigo, Mateus 18. Mateus 18, versículo 7. Para a gente entender um pouco mais o que Deus espera de nós. Amém? Mateus 18, versículo 7 a 11. Entenda que existe um lugar de proteção. Deus ama muito você e Deus quer guardar você. Mas não é porque simplesmente diz isso que você não vai sofrer. É necessário você passar por algumas coisas, mas Deus vai estar com você. Deus estará sempre conosco. Amém? Lá em Mateus 18, versículo 7 ao 11, diz assim: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. 8. Portanto, se a tua mão ou teu pé o faz tropeçar, corta e lança fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só de teus olhos do que, tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. Entenda que eu creio que isso daqui não é tão literal assim, no sentido de que se teu olho está te fazendo pecar, então você vai lá, arranca literalmente ele, né? Mas eu creio que aqui fala de algumas coisas. Por exemplo, se tua mão te faz pecar, mão fala de obras, mão fala de trabalhos, né? Mão fala daquilo que a gente faz, fala de trabalho. Se esse trabalho te afasta de Deus, amém? Eu preciso arrancar isso, porque isso pode estar atrapalhando aquilo que Deus quer fazer. Eu sei que hoje em dia é difícil o trabalho em Deus, porque às vezes a gente faz licotai, a gente faz muito sanguiô. Não estou querendo aqui fazer um levantamento dizendo quem faz iaquim está fora dos caminhos de Deus, né? Mas muitas vezes algumas coisas precisam ser renunciadas, porque estão me afastando de Deus. Amém? E será que eu estou disposto a renunciar? Não, porque é que aqui eu ganho mais. Tem esse ponto. E você, como pai, como homem, tem que ser provedor da casa. E realmente, às vezes, é necessário fazer um iaquim para trazer provisão para casa. Amém? Mas se isso está te afastando de Deus, será que não é necessário eu cortar essa mão para que eu, juntamente com o meu trabalho, né, perder aquilo que Deus tem para a minha vida? Todos estão entendendo? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Amém? Posso ganhar milhares, mas tem muita gente que não perde a alma por causa disso. Amém? Então, mão fala de trabalho. Agora, quantos de nós estaríamos dispostos a renunciar certos tipos de trabalho que realmente são muito bons, mas por amor a Cristo, eu decido até ganhar um pouquinho menos, porque eu preciso dele. Amém? Porque aqui, esse trabalho está me afastando de Deus. Então, cada um precisa orar e buscar Deus. Amém? Amém? Todos entenderam? Amém? Agora, pé. Se teu pé te faz pecar, então corta ele fora. Antes de você entrar com o seu pé e ser lançado no fogo do inferno, né? Pé fala de lugares que a gente frequenta. Tem lugares também
O pé nos leva a lugares. Tem lugares, gente, que a gente está acostumado a ir, que é gostoso para a carne ir, mas são lugares que não é para a gente estar ali, porque nesse lugar, simplesmente, sabe, me leva à perdição, me afasta de Deus. Tem certos lugares que me afastam de Deus. Não que o lugar, Deus está em todos os lugares, amém? Mas existe lugar que você sabe que te afasta de Deus. Você sai de lá carregado, né? Você precisa daí depois passar por um descarrego. Misericórdia, né? Só para descontrair, tá? Só para descontrair. Jesus, ele tira todo o fardo pesado. Mas tem lugar, gente, que você sai assim, né? Gente, tô ruim. Gente, melhorar, tô ruim, né? Mas, então tá, corta então esse pé, corta esses lugares. E será que eu estou disposto, mais uma vez, a renunciar lugares onde eu estou acostumado a ir, por amor ao Evangelho? Amém? Mas aquele lugar é tão gostoso, é tão legal, eu dou tanta risada, né? Eu faço tantas coisas, eu estou disposto a renunciar por amor a Cristo? Não, é aí que está, eu não posso sofrer mais. É tudo dodói, né? Eu lembro que, gente, quando eu era criança também, não sei se meus pais sabiam, mas, né, vou confessar algumas coisas aqui, né? Tinha um pé de manga lá na frente de casa. A gente subia no pé de manga lá, a gente até tropeçava, machucava às vezes. A gente tinha uma construção lá também do outro lado da rua, na rua de trás de casa, lá no Brasil. A gente brincava lá de arminha, brincava de esconde-esconde lá dentro. Quantas vezes eu caí lá, sabe aquelas arminhas de pressãozinha? E tinha que eu levei um tiro bem aqui, com vergão aqui também, né? Tantas coisas que a gente fez lá, e eu estou vivo, gente, pela graça de Deus, sim. Mas hoje parece que é um cuidado tão extremo com nossos filhos, que a gente, sim, hoje a gente tem que ter cuidado. Mas parece que a gente priva os nossos filhos de sofrer algumas coisas também. E aí ele vira aquele dodói, ele não pode dar um pingo no pé, que daí já está doendo. Né? Já entendi que minha filha cai ali, se eu vejo que o negócio é sério, claro que eu vou lá. Mas tem dia que a gente vê a manha, fica aí chorando, né? Tem que aprender que não é qualquer coisa não, né? E muitas vezes, né, a gente até brinca daí agora, às vezes nossos filhos ali, nossas filhas, são fortes até, não chora ali, tropeça e tal, estão ali, levanta de novo, né? Só faz assim, glória a Deus, vamos continuar a vida, né? Entende? A gente dá uma super proteção que a gente agora não pode aprender a sofrer. O nosso coração dói, por exemplo, ali no Roikuen, na creche japonesa. Nesse frio, as crianças de 1 aninho, os professores tiram a meia e deixam eles descalços. Não é? Gente, quando eu vi aquilo, eu me escandalizei. Eu fico com 3 meias e aquele cairo ainda no pé, esse cairo aqui, ó, para esquentar o pé muitas vezes, porque o pé é tão gelado, né? Deixar a criança, o bebê com esse pé no chão, não, mas eu não posso fazer ele sofrer. E aquilo mal sabe que aquilo cria anticorpos para eles, né? Ao ponto que eles não, depois quando enfrentam esse frio, não pega qualquer gripe, porque tem anticorpos. E aí às vezes a gente quer tanto proteger, quer ficar sempre quentinho, passa um friozinho, já está com gripe. Não é assim? Porque a gente não pode sofrer. Quantos estão entendendo? Gente, o Evangelho é sofrimento, né? É renúncia. Agora, se teus olhos te faz pecar, arranca. Olhos fala daquilo que é desejável aos nossos olhos. A árvore ali do jardim, ele era desejável à vista. Era bonito o negócio, mas não era para ela aquilo. Amém? Não era para eles comer aquilo. Tem coisas que a gente deseja tanto e a gente não se aguenta. Eu quero comprar aquilo, mas aquilo faz mal para você. Aquilo que você olha, os desejos também que você vê ali no celular, aquilo que você vê ali no computador, aquilo que você vê lá fora, as notícias, sabe? Tem coisas, se aquilo que te faz pecar, os desejos, será que eu estou disposto a renunciar também? Porque hoje tudo que você quiser encontrar na internet, você vai encontrar. Tudo, né? Até para você, né? Para a gente apoiar o aborto, por exemplo, você vai encontrar pessoas e cristãos que apoiam o aborto. Você vai encontrar qualquer coisa na internet. Mas o que a gente tem que fazer? É ir na palavra. E a palavra nos chama, gente, a ter uma renúncia por amor a Cristo. E se for possível, lê esse livro, Livro dos Mártires. A gente acho que não sofreu nem 0,1%. E a gente pensa que é uma renúncia tão grande vir para a igreja de manhã.
né? Sair da cama é tão difícil, né? Legal, vamos lá, vamos continuar nessa mentalidade, que daí a gente vai, por isso que a gente vive tão mornos, que a gente não está disposto a renunciar, amém? Se algo está destruindo algo na sua família, na sua casa, corta, lança fora logo esse negócio, por amor a Cristo, amém? Por amor a Cristo. Agora o problema é que, se eu estou sofrendo agora por amor a Cristo, ou se eu estou sofrendo por desobediência. Porque a Bíblia fala lá em Jonas, no livro de Jonas, ele desobedeceu a Deus. Amém? E a desobediência a Deus trouxe muitas tribulações na vida dele, porque ele foi engolido pelo peixe, né? Ele realmente viveu momentos ali muitos tenebrosos ali na barriga do peixe. E às vezes a gente não está entendendo algum sofrimento. Então a gente tem que discernir o sofrimento que eu estou passando é por desobediência ou é por obediência. Porque se é por desobediência, é necessário um arrependimento. Agora, se é por obediência, Senhor, eu ainda creio que o Senhor está comigo, eu vou continuar a remar. Porque Pedro ali, sabe, e os discípulos, eles não foram enviados por Jesus, vai lá do outro lado, né? E eles continuaram, eles foram. Interessante que Jesus, a Bíblia fala que Jesus empurrou eles, Jesus realmente expulsou eles, vai lá do outro lado. E eles foram. E teve uma grande tempestade no meio da caminhada. Sofreram muito, ao ponto que eles falaram, a gente vai morrer aqui, tá difícil, né? Mas quem foi que mandou eles aí para o outro lado? Não foi Jesus? Amém? Mas mesmo assim, eles sofreram, sabe, ali no meio da caminhada. Mas naquele momento de sofrimento, Jesus aparece andando sobre as águas. Amém? E é isso que é gostoso no Evangelho. Quando a gente pensa que a gente está nas últimas, aparece alguém andando sobre as águas. Aparece a provisão de Deus. E a gente começa cada dia a ter essa convicção: Deus está comigo. Deus está comigo. Deus está comigo. E isso é viver o Evangelho daí, gente. É acreditar e confiar em Deus. Amém? Confiar, se eu estou no caminho dele, de todas as coisas vão contribuir para o meu bem, porque eu amo a Deus. Amém? Então não importa se você está sofrendo, não importa o que você vai fazer com esse sofrimento. Se você vai pensar que esse sofrimento, então, sabe, eu não quero sofrer, então tá, eu vou largar minha cruz, ou será que eu vou? Não, Deus, eu vou perseverar, e Deus vai te honrar, amém? Deus vai nos colocar no lugar onde Deus quer nos levar, mas é necessário então sofrer, amém? Você pode dizer para a pessoa do seu lado: é necessário sofrer. Apocalipse 1:9 fala: eu, João, que eu sou companheiro de vocês no sofrimento. Todos os apóstolos, gente, se você for ler também a história de todos os apóstolos aqui da Bíblia, eles não tiveram o carro do ano. Não é pecado você ter o carro do ano, mas você vê que a vida deles era totalmente entregue ao Senhor. Amém? Os apóstolos também, na história da vida deles, muitos deles foram crucificados de cabeça para baixo, outros foram pendurados no madeiro, outros foram decapitados. Gente, a gente está disposto a isso? Diz lá na China que o Evangelho está, sabe, diz que tem uma estatística da China, num site de missionários, que todos os missionários eles prestam conta, relatórios para esse site, falando sobre a propagação do Evangelho. Eu estava conversando aqui com o pastor Alan, né, que ele sempre envia relatórios também para esse site, né? É um site mundialmente assim reconhecido, que vários missionários eles prestam relatórios ali. Aí fala no Japão que está tudo vermelhinho. Vermelhinha porque o índice do Evangelho é muito pouco. Diz na China que está verde. Mas como assim China verde? Um país perseguido, que tem perseguição, e é um país que está sendo mais evangelizado, que praticamente está quase sendo um país cristão, mas aquele cristianismo nos lares, nas cavernas. Será que é necessário vir realmente uma perseguição para mostrar quem são os verdadeiros cristãos? Eu acho que eu li nesse livro dos mártires que tem certo homem que ele reuniu
ali com os cristãos que havia ali naquele lugar, né? E ele parece que se disfarçou. Eu lembro que eu contei uma história, mas eu vi que essa história é verídica, né? Esse homem entrou ali, e ele entrou como um disfarçado ali, como um soldado, falando assim, né? Se vocês são cristãos mesmo, vocês vão morrer hoje, né? Então, se você quiser renunciar a Cristo e viver, sai daqui agora, né? Vai embora. E teve gente que, vazou, foi embora. E quando sobraram, vocês realmente vão ficar aqui, vocês decidem morrer mesmo por amor a Cristo? Sim, não vou renunciar ao nome de Cristo. E aí ele depois se revelou, então tá bom, eu também sou cristão, e eu queria reunir com os verdadeiros cristãos mesmo, para que a gente pudesse unir forças aqui, né? E realmente fazer as coisas acontecer. Amém? Se entrasse agora naquela porta, alguém armado e falasse, quem é cristão aqui vai morrer agora. Gente, o coração começa a bater até mais forte. Gente, eu não estou fazendo ameaça para cada um, mas o evangelho que a gente vive é um evangelho que não sabe sofrer, não sabe renunciar, não sabe nem apagar o celular. A gente não pode sofrer nada. E fala para a pessoa do seu lado, é um prazer sofrer por amor a Cristo. A gente precisa aprender a obediência pelas coisas que sofreu. Se teu olho te faz pecar, se aquilo que te deseja te faz pecar, então arranca. Se aquilo que tua mão faz, que trabalha, faz as coisas, te faz pecar, tira. Se tem lugares que você vai que te faz pecar, renuncia, tira também. Para que você possa viver o Evangelho de Cristo. Para que você possa permanecer alinhado na palavra de Deus. Existe um muro de proteção, mas a gente não está isento, sabe, de sofrimento. Para a gente terminar, Provérbios 25, 28. A gente está falando muito de proteção, de sofrimento por desobediência. Aqui. Eu queria que a gente pudesse realmente olhar para dentro de nós mesmos. Não olhar para os outros, mas olhar para dentro de nós. Porque é um tempo que a gente precisa ouvir mais do que nunca, sabe, a voz de Deus. E a maioria das vezes que eu ouço a voz de Deus, Deus ele pede coisas que doem no nosso coração. Deus pede coisas que nós amamos muitas vezes, mas é necessário que a nossa vida esteja por completo entregue a Deus, e não metade. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é um homem que não pode conter o seu espírito. Existem muros que tem ao nosso redor, que Deus ele coloca, mas quem derruba esses muros, quem que é? Não é o diabo. Quem derruba esses muros ao nosso redor de proteção que tem sobre nossas vidas, somos nós mesmos. Quando a gente não tem o domínio próprio, a gente não consegue renunciar às coisas que precisam ser renunciadas, e a gente faz somente aquilo que a carne deseja, aquilo que o olho deseja, aquilo que a mão quer fazer, aquilo que o pé quer nos levar, e é por isso, aquele que não consegue se dominar é como cidade sem muros, não tem proteção. E uma casa sem proteção é quando o inimigo vem e traz sofrimento, e saqueia tudo que tem na nossa vida. Então, por isso que é necessário eu trabalhar no domínio próprio, ouvir a voz do Espírito Santo e aprender a se dominar, a renunciar a si mesmo, para que esses muros permaneçam. Amém? E se eu renuncio, e se eu estou nesse lugar, 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, e eu não serei atingido. Não há encantamento para o povo de Israel. O maligno não pode tocar aqueles que estão em Deus. Eu mesmo porei um muro de fogo ao redor do meu povo. Os anjos de Deus estão acampados ao redor dos filhos de Deus.